Aliás, o Goiás tem alguma coisa em mente sobre os esportes especializados ou amadores, como dizem, presidente? Esportes amadores ou olímpicos, né? Assim Exato, ditos, exato. eles são de fundamental importância para o clube em relação ao pró-esporte, né? Porque você tem um incentivo do governo e de várias empresas Aí no sentido de as fomentar. categorias de base também, né? Também. Então isso, várias coisas no clube nós conseguimos graças à manutenção dos esportes olímpicos. E nós temos lá pessoas que lidam com isso como se fosse extensão das suas casas, como o Antônio Marques, que está sempre ligado a isso e é hoje uma grande fonte de receita e de aperfeiçoamento, né, aos atletas que por ali passam. Quer dizer, o Goiás não é só futebol, tem essas outras modalidades esportivas que fazem o conceito do Goiás crescer bastante. Já que o senhor tocou no assunto categorias de base, vamos falar do Sub-20, mas primeiro do time que passou, que continua na Copa São Paulo, que é o Vila Nova, que ontem goleou o Linense por 5-0. Acompanhe. E o Vila Nova segue surpreendendo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A defesa do Linense falhou e o atacante Davi não perdoou. Driblou o goleiro e marcou primeiro para o Vila. Vila Nova 1, Linense 0. Boa jogada do Vila Nova. Davi finalizou, o goleiro do Linense espalmou e Patrick pegou rebote para marcar o segundo dos goianos. Vila Nova 2, Linense 0. O terceiro gol do Vila veio dos pés de Davi, que marcou seu segundo gol após boa jogada pela esquerda. Vila Nova 3, Linense 0. Aos 9 do segundo tempo, Caio chutou. A bola ainda pegou na zaga e o goleiro a aceitou. Vila Nova 4, Linense 0. Pensou que acabou? Que nada, ainda cabia mais. O goleirão João Paulo derrubou o Daniel na área. Pênalti para o Vila. O próprio Daniel bateu e sacramentou a vitória do time goiano. Vila Nova 5, Linense 0. Com esse resultado, o Vila Nova está classificado para a terceira fase da competição. E pega o Mirassol Cleison, que era do grupo do Vila e que eliminou o Botafogo. Exatamente, o Mirassol se classificou na segunda posição. Exato. E que na primeira fase ficou 1-1 com o Vila Nova, né? Eles empataram por 1-1. Mas foi um jogo, o último jogo, e o empate se viu para os dois. Né? Cleison, que bom, né? Esse time do Vila Nova, molecada dando conta, o técnico é o Rogério Mancini. O Guto, certa vez, o elogiava pra gente. Exato. E pelo jeito o serviço do rapaz é bom. Tá indo bem. O time do Vila tem um bom aproveitamento. São 33 jogos já de invencibilidade. A maior parte dessa invencibilidade de vitórias. Então faz uma boa campanha, a gente percebe bons garotos. Agora é aquilo que a gente falou na última sexta-feira. O Vila tem que saber tirar proveito dessa situação. O Vila tem mostrado bons garotos, mas não tem aproveitado. O Goiás, por exemplo, bem ou mal, o Goiás é o time que mais aproveita jogadores da base. Exato. E tanto que vem conseguindo vender. Esse final de ano mesmo, o presidente conseguiu fazer uma boa negociação, que foi a venda do Eric. Penso que foi uma das grandes negociações da história do Goiás. Podia vender mais, na minha opinião, mas podia vender mais, na minha opinião. Um pouco mais barato, né? Tem uns ali que podia vender mais barato, claro. Né? E não perdia jogador, mas aí já é um outro assunto. Isso, aí é outra história, mas o fato é o quê? Que tá revelando. Tá revelando. O Vila nem para perder jogador, o Vila tá conseguindo revelar. O Goiás tem sempre. O Vila tem muitas vezes perdido antes mesmo do garoto chegar ao time profissional. Então, tá uma base boa, uma safra boa, os resultados estão aí, a gente percebe que tem garotos, porque de nada adiantaria ter bons resultados se a gente não visse qualidade em alguns jogadores. E é o caso desse time, a gente vê bons resultados e também qualidade. Ô Doni, Oi. Tem o Vec, né, que é o volante. É bem falado. Que é meia, parente né? do deputado vilanovense, né, Giuseppe parente? Vec. É parente dele. O nome é o mesmo. O nome é o mesmo e é parente. Eu apurei. É meia o rapaz, né? Eu apurei a notícia. Ele é meia? Meia. Dizem que é bom. O Dudu, que é o destaque do time. E esse Davi marca gol todo jogo, hein? O time do Vila tá bem, assim. Porque, como disse o Cleison, a categoria de base, o resultado... Sub-20 eu acho até que é mais o resultado de campo é mais importante do que nas outras categorias mais abaixo, porque o jogador já está próximo aí para o profissional. Agora, é importante que tenha o resultado, mas que tenha também a atuação. Às vezes o resultado não vem, mas você vê que o jogador está jogando bem e pode eventualmente ser aproveitado. Aparentemente o Vila está conseguindo as duas coisas. Agora o Cleison está correto. Eu concordo, o Vila Nova, se tem uma coisa que o Vila não dá conta de fazer ultimamente é aproveitar jogador de categoria de base. Presidente, vai acontecer alguma coisa na base do Goiás depois dessa campanha ruim na Copa São Paulo? Como eu disse antes, tudo aquilo que não está dando resultado, você tem que identificar
o elemento que não está funcionando a contento e fazer as devidas modificações. O Goiás sempre se caracterizou por ir muito bem na Copa São Paulo, já fomos até vice-campeões, e esse ano foi um ano terrível, né, para o Goiás. Mesmo nos campeonatos aqui, estaduais, a Copa Goiás e o Campeonato Goiano, nós nem disputamos a partida final. E os outros campeonatos no Brasil também, não conseguimos fazer uma boa campanha, com exceção daquele lá do Rio Grande do Sul. Então, com certeza, alguma coisa tem que ser mudado. Eu identifico como talvez essa campanha ruim lá em São Paulo, desta vez, por ser um grupo muito jovem. Esse grupo ele deve atingir a sua maturidade no ano que vem. Vocês podem reparar, esse mesmo grupo no ano que vem deve fazer uma campanha melhor na Copa São Paulo e nos outros campeonatos. E aí até onde vai a culpa do Augusto, então? Eu acho que o Augusto, ele, de certa forma, ele está um tanto quanto desgastado nesse meio. O Augusto é um treinador que já merece há um bom tempo uma oportunidade dirigindo um time profissional. Eu acho que todos nós temos uma fase na vida onde você atinge um apogeu e depois daquele apogeu você fica um tanto quanto sem motivação, buscando maiores resultados. E o Augusto, como já passou dirigindo o Goiás em algumas oportunidades, o seu nome foi bastante pedido até por torcedores para que ficasse no time profissional do Goiás. Quem sabe agora seja o momento do Augusto buscar um novo cenário na sua carreira. E não só torcedor falar, comentar com relação à sequência dele no Eu estou brasileiro. entendendo o seguinte, presidente, que o Augusto não vai ficar. Eu não estou dizendo isso, Tá. não estou dizendo isso. Nós temos uma reunião amanhã Certo. com toda a base, onde esse assunto será discutido. Mas aí não parece um contrassenso, quando o senhor disse que ele pode ir para um time profissional, seria o momento, quando ele esteve no Goiás e aí não foi pior do que aqueles que estavam na Série A, como o Julinho, o Arthur, o Dani Sérgio, e aí o senhor não o manteve na Série A? Eu acho que você não pode falar em estatística com um N muito pequeno, né, de 4 jogos. Essa estatística ela é furada. A estatística ela tem significância quando você tem um N, que seria o número de jogos, no caso... O Doni fala um negócio, você mente com os números, mas os números, como é que é, Doni? Não, os números não mentem, mas você mente com os números. números. É isso que ele está falando. Exatamente. Dependendo da maneira com que você coloca as coisas. Eu entendi. Se for assim, tem um que fez uma partida, quem foi? E ganhou a partida. O Vanderlei. Então é 100%. Esse é o melhor. Esse é o melhor treinador mas, assim, para o Goiás. As circunstâncias, a época, com o Goiás goleando o Santos, que depois viria a melhorar, e aí depois os que vieram. É claro que depois o leite derramado fica mais fácil de você julgar. Mas aí que você está falando... Mas assim, ele não merecia uma chance? O senhor não via capacidade nele naquele momento? Eu acho que o Augusto merece uma chance. Ele tem que passar por um aprendizado, não no Goiás, em outros clubes, e depois ele volta aí com uma bagagem maior para, com certeza, ser recebido no Goiás com toda a honra, porque trata-se de um excelente profissional, onde todos no clube gostam dele, tem um relacionamento muito bom com todos, mas ele tem que se aprimorar. E esse aprimoramento, ele tem que começar em um time de menor importância do que o Goiás. Isso faz parte do aprendizado. É igual ocorre com todos nós, na minha área de medicina, na área de vocês, de comunicação. Então vai chegar o momento do Augusto. Eu tenho certeza que um dia o Augusto será o treinador do Goiás, mas ele tem que passar por essa fase de aprimoramento.